Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí com vocês? Boa noite, Fátima. Boa noite, Silvia. Boa noite, David Gomes. Boa noite, tudo bem? Irmãos, nós vamos dar início à nossa transmissão hoje e eu quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que estão conosco hoje, aqueles que forem se agregando aí no decorrer do início do culto. Todos serão bem-vindos, vai ser uma grande alegria nós fazermos essa nossa segunda transmissão ao vivo dos trabalhos da Igreja Presbiteriana da Bela Vista. Vamos orar? Vamos buscar a presença de Deus agora? Obrigado, meu Deus, pela vida, obrigado, meu Deus, pela tua bondade para conosco, obrigado porque tu és o nosso Senhor, um Senhor maravilhoso, benigno, compassivo e misericordioso. Obrigado pela saúde com a qual o Senhor nos agracia a cada manhã. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada nascer do sol. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque a nossa mesa sempre tem presenciado o alimento necessário para o nosso sustento. Obrigado pelo pão de cada dia, que o Senhor não tem nos permitido faltar. Obrigado também, meu Deus, pelos irmãos em Cristo. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado, sobretudo, porque tu és o nosso bom pastor e nada nos tem faltado. Peço a tua graça, meu Deus, a tua presença e a tua visita a cada um que aqui está online. Abençoa a nossa igreja, abençoa o teu povo espalhado no universo, Senhor. Aqueles que estão padecendo necessidades, Pai, de lutas ou enfermidades ou angústias, eu rogo, meu Deus, que o Senhor abra as portas, que o Senhor os visite, que o Senhor, meu Deus, abençoe com o teu braço forte. Aqueles que estão precisando de esperanças renovadas, eu te rogo que o Senhor as renove, que o Senhor fortaleça a fé de cada um dos irmãos, que o Senhor visite cada lar, que o Senhor esteja presente em cada lar, abençoando cada um dos nossos queridos irmãos. Abençoa também, meu Deus, os missionários que estão nos campos longínquos, Pai, atravessando problemas tão difíceis, barreiras geográficas, distantes dos familiares, com parcos recursos. Meu Deus, com a tua graça e a tua bênção, visita cada um deles, renove a esperança, que não lhes falte, meu Deus, a palavra do Senhor. Abençoe a igreja do Senhor nos lugares mais longínquos. Abençoa o teu povo, meu Deus, e nesses dias tão difíceis que a humanidade tem vivido. Eu rogo, meu Pai, que a nossa esperança seja sempre o Senhor. Que o Senhor não nos permita olhar para os ventos e a força das tempestades, mas que o Senhor nos ajude para que o nosso olhar esteja sempre fito no Senhor. Prepara o nosso coração agora que vamos receber a tua palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor prepare tudo, meu Deus, para que a tua palavra não encontre obstáculos em nós. Fala conosco porque precisamos do alimento do Senhor. Alimenta a tua igreja, Pai. Alimenta cada um dos teus servos, alimenta cada um dos teus filhos. Que a tua palavra agora encontre em nós um coração aberto, encontre em nós um momento oportuno, um campo fértil, para que ela possa encontrar lugar, encontrar guarida e florescer, e que ela cresça dentro de nós. Te rogamos no nome de Jesus Cristo. Amém. A mensagem hoje, irmãos, está baseada no livro de Atos, capítulo de número 9. Eu peço que você abra a sua Bíblia e nós vamos ler a partir do verso 1. Atos, capítulo de número 9, é um texto bem conhecido, é um texto muito bonito. Atos, capítulo 9, e nós vamos ler dos versos de 1 até o verso de número 19. A leitura é um pouco longa, mas é uma leitura que narra uma das mais belas histórias do Novo Testamento. Atos capítulo 9, a partir do verso 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora,
Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia ali em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias! Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Que história linda, não, irmãos? Essa história é simplesmente emocionante e nos narra, como os irmãos muito bem sabem, a conversão do apóstolo Paulo, então chamado de Saulo, da cidade de Tarso. Hoje nós queremos falar sobre o tema Encontro com Jesus. Você se lembra do dia em que você se converteu? Você se lembra? Eu me lembro do dia em que eu me converti. Eu acho que eu já contei algumas vezes isso para os irmãos. Foi num congresso de mocidade, há muitos anos atrás, no ano de 1978. Era um dia de sábado. E você, tenta puxar pela sua memória o dia em que houve esse encontro com Jesus. Alguns vão se lembrar, outros talvez não, mas independentemente se você se lembra ou não do dia, da semana, hoje nós vamos nos lembrar do encontro com Jesus, do encontro em que Saulo, do dia em que Saulo encontrou Jesus. Por isso o tema da nossa reflexão hoje é encontro com Jesus. O contexto desse texto, o contexto dessa história, irmãos, era um momento muito difícil no início da igreja cristã. O início da igreja é conhecida como igreja primitiva, a primeira igreja. Ocorreu um episódio que nós já comentamos em algum momento no passado, que está narrado no capítulo 6, onde o diácono Estevão, ele é apedrejado, ele sofre um linchamento público e vem a óbito. E este Saulo, personagem dessa história de hoje, ele estava ali presente, ele estava vendo tudo, e exatamente naquele momento em que o apóstolo Saulo, ele está lá presente, ele está concordando com tudo aquilo, ele está vendo Estevão ser morto. Após a morte de Estevão, há uma grande perseguição à igreja. Os discípulos fogem, ficam apenas os apóstolos na cidade. E aquele momento é um momento propício, segundo Saulo, para perseguir a igreja. Saulo é um perseguidor. Então, o que ele faz? Nos diz o texto que ele pede até cartas de permissão para prender os cristãos, não apenas em Jerusalém, mas ele empreende uma viagem até a Síria, até a cidade de Damasco, para poder prender os cristãos que estão lá. Então é dentro desse contexto de perseguição na igreja, em que a igreja se sente num momento muito difícil, em que se dá essa história.
Então Saulo sai de Jerusalém, o objetivo dele é prender os cristãos que estão na cidade de Damasco. E é no meio do caminho, no caminho de Damasco, em que o Senhor lhe aparece, é o próprio Senhor Jesus. Por isso o encontro com Jesus no dia de hoje é o que nós queremos refletir. A primeira lição que nós aprendemos sobre o encontro com Jesus, irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo, quando se encontra conosco, ele faz cair por terra toda a nossa humanidade, toda a nossa altivez e nos leva ao quebrantamento. Quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos leva ao quebrantamento. Volte o seu olhar para a leitura do verso de número 8. O verso de número 8 diz assim: Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Interessante isso aqui, é porque Saulo estava cheio de si. Saulo tinha uma autoridade muito grande, ele tinha, sim, a sua própria arrogância, ele se orgulhava do seu status de perseguidor. Nos diz o verso de número 1 que ele respirava ameaças e morte. Observe bem que o espírito de Saulo, aqui no caso, era de sangue nos olhos contra o povo de Deus. Ele estava assim com uma faca nos dentes, ele respirava ameaças, ou seja, a vida dele girava em torno da perseguição. Então, observe bem como ele estava altivo, ele tinha planos terríveis, horrendos e ousados para serem aplicados na cidade de Damasco. Ele saiu de Jerusalém dizendo: eu vou prender o maior número possível de cristãos. Ele achava-se senhor de si. Ele tinha traçado um plano e, na sua cabeça, ele disse: eu tenho agora a autorização para prender, ninguém vai me barrar, comigo ninguém pode. Tudo parecia estar debaixo do controle dele, Saulo. Aparentemente, tudo estava nas suas mãos. Só que nesse instante que o Senhor Jesus Cristo se revela a ele no caminho para Damasco, ele perde a visão. Ele cai por terra, ele fica um tempo caído. E depois, então, ele precisa de ajuda, ele perde a sua autonomia e ele precisa que alguém agora, ele passa a depender de uma outra pessoa, nos diz o verso de número 8. E o verso de número 9 nos diz que ele ficou 3 dias sem ver e sem comer. Quando nós nos encontramos com Jesus, Jesus nos quebranta. Jesus nos faz ver quem de fato nós somos. O encontro com Jesus, ele é maravilhoso, porque o Senhor nos dá de si e tira de nós aquilo que necessita ser retirado. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse encontro com Jesus é que o Senhor Jesus Cristo, quando nós nos encontramos com ele, ele nos leva a uma vida de oração. Jesus nos leva a uma vida de oração. Observe a leitura do verso de número 11. O verso de número 11 diz: Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Irmãos, percebam muito bem a grande mudança de comportamento, de atitude que ocorreu na vida de Saulo. Ele sai de Jerusalém arrogante, senhor de si, vou prender todo mundo, e agora ele está de joelhos. Ele foi quebrantado e agora ele passa a conversar com o Senhor que antes perseguia. Ele percebe que há algo novo. O comportamento de Saulo muda completamente. Algo mudou. Ele agora, ele se acha pequeno e impotente diante daquelas novas circunstâncias. Tudo para ele é novo, por isso agora, antes ele estava em pé para aprender, agora ele está de joelhos para aprender. A postura dele agora é uma postura de oração. Ele entende que aquele novo momento na vida dele é o momento que deve se iniciar buscando o Senhor, não mais a si mesmo. Por isso que mais tarde ele diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo nasceu para Saulo nesse episódio que nós estamos hoje comentando, no caminho de Damasco. E o interessante é que Jesus ouve a oração daquele homem. E Jesus sabe que ele está orando e diz então a Ananias: Ananias, vai à casa de Judas, na rua direita. Aliás, irmãos, essa rua existe até ao dia de hoje.
A cidade de Damasco é conhecida como a cidade mais antiga do mundo. E quando Jesus fala isso para Ananias, Jesus Cristo está dizendo, ele está orando, eu sei que ele está orando. Meu irmão, quando a gente dobra os joelhos, Jesus sabe. Quando estamos em oração, Jesus vê. O encontro com Jesus nos conduz a uma vida de oração. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse encontro com Jesus é que quando nos convertemos, quando o Senhor nos converte, quando nós nos encontramos com Jesus, nós somos apresentados a uma nova família, a família da fé. Quando nos encontramos com Jesus, nós somos apresentados a uma nova família, a família da fé. Volte o seu olhar para o verso de número 17. O verso 17 diz: Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então há agora uma nova família. Antes Ananias era um desconhecido. Saulo não era desconhecido. Observe bem que Ananias, a fama de Saulo o precedia. Todos sabiam que Saulo estava chegando, algum informante falou isso lá em Damasco, e trouxe a informação que ele trazia autorização para prender. Todo mundo na cidade, imagine a igreja cristã, imagine os cristãos na cidade de Damasco, estavam todos em polvorosa. Não à toa Ananias contra-argumenta com Jesus e diz, Senhor, esse homem é um perseguidor, ele tem autorização, Senhor, para nos prender. Só que agora, esses antes desconhecidos, em Cristo são irmãos. Saulo estava distante de sua casa, estava distante dos seus familiares, ele estava com os seus alicerces em ruínas, porque ele estava altivo, e agora todos os seus planos caíram por terra. Ele está agora no novo momento, muito provavelmente ele estava com seu orgulho ferido, porque ele chegou, ou estava querendo chegar à cidade cheio de si, mandando e desmandando, e o Senhor mudou completamente os seus planos. Suas antigas convicções do passado foram totalmente anuladas, ou seja, o gigante caiu por terra. Aquele homem não tem ninguém. Ele está agora no terreno do inimigo. Só que agora não há inimigos, há irmãos em Cristo. Em Cristo nós somos todos irmãos. Ele não será abandonado pela igreja, ele não será abandonado por ninguém antes, ele será acolhido. Ele não tem inimigos ali, ele tem uma nova família. Certamente ele deverá enfrentar desconfianças, eu acho isso absolutamente natural, mas ele não passará ou não enfrentará essas desconfianças sozinho. Ananias será o seu primeiro tutor espiritual nessa sua nova jornada de vida. Há uma família que o acolhe, há uma família que o recebe, uma família que o alimenta e uma família que cuida dele com muito zelo nos seus primeiros dias da vida cristã. E nos diz o texto que ele foi batizado. Olha que mudança! Que coisa maravilhosa que Jesus Cristo faz. Por isso é importante o encontro com Jesus, porque Jesus Cristo transforma completamente a vida. Uma outra lição que nós aprendemos, uma quarta lição do encontro com Jesus, é que quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo, ele muda completamente o propósito para as nossas vidas e revela os propósitos de Deus para nós. Quando nós nos encontramos com Jesus, descortina-se um novo futuro pela frente. Volte o seu olhar para o verso de número 15. O verso de número 15 diz assim, mas o Senhor disse a Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Agora, a vida de Saulo muda completamente. Os seus objetivos do passado caíram por terra. Agora ele vai conhecer um novo projeto de vida. Ele é apresentado ou será apresentado a um novo momento na sua vida. O passado, de fato,
fica para trás e ele passa agora a entender quais são os propósitos de Deus para a vida dele. E isso, irmãos, não é simples. Às vezes a gente fala muito na igreja, né, nos estudos bíblicos, na escola dominical, ou mesmo em livros, quando a gente lê, sobre os propósitos de Deus, os propósitos de Deus, os propósitos de Deus. Isso é muito bonito, aparentemente, ou poético, nós ouvirmos isso, mas é muito difícil colocar isso na prática e entender. Porque os nossos propósitos, está tudo muito bem mapeado e planilhado na nossa mente, no nosso coração. A gente tem tudo lá quadradinho, bonitinho. Entretanto, vem o Senhor e rasga tudo aquilo e nos apresenta o propósito, ou os propósitos dele. Há um choque muito grande nesse instante. O conflito passa a ser gerado porque muda tudo, a mente tem que ser remapeada. Nós temos que reaprender absolutamente tudo, a depender do Senhor. E isso não é simples. Então vamos tentar entender a cabeça de Paulo nesse momento. Ele era um perseguidor e agora o Senhor diz, ele vai sofrer pelo meu nome. Mudam-se completamente todas as coisas. Os propósitos de Deus são apresentados a ele e aquilo aparentemente pode não ser inicialmente confortável. Saulo jamais poderia imaginar o que aconteceria à sua vida naquele dia em que ele saiu de Jerusalém a caminho de Damasco. A vida daquele homem mudou completamente porque Jesus faz exatamente isso. Não é que Jesus tira as coisas do lugar, não. Ele coloca as coisas nos seus devidos lugares. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, a palavra de Deus diz assim, aliás, é o próprio Paulo quem escreve. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Saulo é completamente surpreendido pelos planos de Deus. Saulo é surpreendido pelos propósitos de Deus. Irmãos, os propósitos de Deus são melhores do que os nossos. Os propósitos de Deus nos surpreendem. Portanto, quando nós nos encontramos com o Senhor, descortina-se um novo futuro para as nossas vidas. A última lição da nossa reflexão hoje, a quinta lição, é que quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo nos conduz a uma vida de testemunho do Senhor. Nós somos apresentados a uma vida de testemunho do Senhor. Verso de número 20. Volte o seu olhar para o verso de número 20. O verso do número 20 diz assim, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Uma grande transformação ocorreu na vida de Saulo. Uma grande transformação. Repito, ele sai de Jerusalém com destino a Damasco para prender pessoas. Agora ele chega a Damasco pregando sobre Jesus. Mudaram-se todas as coisas. Uma grande transformação, uma transformação muito grande ocorre na vida de Saulo. Ele antes calava as vozes dos cristãos. Agora ele é a voz de Deus. Antes ele odiava os servos do Senhor. Agora ele é um grande servo do Senhor. Antes ele odiava a mensagem do Senhor. Agora, ele a declara publicamente. Antes, perseguia. Agora, passa a ser perseguido. O seu testemunho, o testemunho que Paulo dá, incomoda. A sua pregação inquieta. E eles fazem tudo isso honrando o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é chamado a uma vida de testemunho. Concluindo a nossa reflexão de hoje, irmãos, um encontro com o Senhor Jesus. Embora nós não saibamos ou nós não nos lembremos do dia do nosso encontro com o Senhor, hoje nós estamos nos recordando do dia do encontro de Saulo com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo transforma vidas de maneira maravilhosa, qual nenhuma outra forma pode imitar. Jesus Cristo é completo, é algo superior,
é algo celeste, é algo divino, é algo completo, é algo eterno, perfeito. Somente o Senhor Jesus Cristo, utilizando-se do Espírito Santo, transforma o caráter de um homem natural em caráter cristão. Somente ele tem esse poder de transformar. Somente Jesus Cristo tem poder de transformar medo em ousadia, tristeza em alegria, o pranto em júbilo, as trevas em claro dia, o lamento em boa nova. Somente o Senhor Jesus Cristo pode mudar alguém de perseguidor a pregador do Evangelho. Estamos, às vezes, irmãos, num caminho pensando que os nossos planos estão em nossas mãos, não é mesmo? Quantas vezes nós não nos sentimos senhores do nosso destino, senhores do nosso amanhã, senhores dos nossos planos, senhores do nosso futuro? Quantas vezes isso já não ocorreu conosco, não é mesmo? Achamos que somos senhores da nossa história. Achamos que a caneta da nossa história está nas nossas mãos. E com ela nós escrevemos os dias, as frases, colocamos os verbos, os substantivos e escrevemos os capítulos como bem entendemos. Entretanto, existe um autor da vida. E esse autor chama-se Deus. E é Ele que nos dirige. E é a Ele que nós devemos nos render. Entra o Senhor da história na nossa história. E é Ele que nos mostra que as nossas vidas estão nas suas mãos. Que Ele é Deus. Que Ele é Senhor. E que os seus propósitos para nós são os melhores, são plenos, são perfeitos. Encontro com Jesus. Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo muda, o Senhor Jesus Cristo nos apresenta uma nova família, o Senhor Jesus Cristo nos apresenta os propósitos de Deus. Quantas pessoas precisam se encontrar com Jesus? Você conhece pessoas que precisam se encontrar com Jesus? Pois bem, essa mensagem também é para eles. Vamos orar? Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque hoje o Senhor nos traz à memória um grande encontro transformador com aquele que veio a ser o maior evangelista de todos os tempos. Te agradecemos, meu Deus, pela tua obra na vida de Saulo, porque por meio dele o Senhor alcançou multidões, chegando até a nós. Obrigado, meu Deus, porque hoje o Senhor nos ensina o quanto o Senhor tem de melhor para nós, o quanto os nossos planos devem ser submetidos ao senhorio do Senhor. De que maneira nós podemos apresentar os nossos planos para Ti e dizer, Senhor, os meus planos são mesquinhos, são pequenos, eu achava que eu era senhor de mim, mas me ensina a ser servo Teu. Senhor, ensina-nos como Saulo a orar. Coloca para nós, meu Deus, pessoas que nos ajudem, como o Senhor levantou Ananias para tutelar espiritualmente, para aconselhar, para discipular Saulo. Como precisamos ser discipulados? Como precisamos aprender a orar? Aprender a apresentar os nossos planos diante de Ti. Meu Deus, é bem verdade que todos nós temos planos, e não é errado fazê-los. Errado é querer fazer com que eles se cumpram, sem conhecer os planos do Senhor. Perdoa-nos todas as vezes, Pai, em que quisemos estabelecer os nossos planos. Perdoa-nos, meu Deus, por essa insensatez. Ensina-nos a buscar os planos do Senhor. Ensina-nos a nos submeter a Ti, porque o Senhor nos ensina que sempre o Senhor tem o melhor para nós. Obrigado pela grande família da fé. Todos esses que aqui estão participando do culto e tantos outros que ainda ouvirão essa mensagem. Obrigado por essa família enorme, essa família que se chama pelo Teu nome. Obrigado pela Tua palavra,
Obrigado porque um dia o Senhor nos tirou de um caminho terrível e nos levou para o melhor dos caminhos, o caminho do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos apresentado a palavra do Senhor e irmãos preciosos, irmãos maravilhosos. Obrigado porque um dia o Senhor nos colocou no corpo de Cristo, através do batismo. Obrigado pela igreja, a igreja do Senhor. Obrigado pela tua palavra, a palavra do Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso bondoso Deus, o Deus precioso, o Deus grandioso, esteja indo adiante de nós para nos apontar o caminho a ser seguido. Que também nos guarde do homem mau, do homem vil, traiçoeiro e violento. Que esteja ao nosso lado nos amparando, sustentando e levantando quando cairmos. Que esteja dentro de nós nos curando e acima de nós nos abençoando. Que assim nos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, desde agora e para todo o sempre. Amém.